Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a essa blusa em top-down que nós estamos tecendo com o fio Prisma da Círculo. Antes de passarmos ao vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perder as próximas aulas. Além disso, me sigam no Instagram, porque lá eu sempre coloco as evoluções do nosso trabalho e alguns spoilers das peças que vão vir aqui para o canal. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que eles possam tecer essa peça junto com a gente. Na aula anterior, eu parei com vocês, logo depois que a gente fez essa barrinha aqui inicial, eu mostrei como que a gente iniciava os aumentos para que a nossa peça fosse crescendo. Eu já cresci um pouco aqui a minha peça e ela, como vocês podem ver, ela já tá tomando formato. Essa aqui é a parte que nós fizemos, né, que é a parte inicial. Eu já troquei a minha agulha e já fiz aumentos. Aqui vocês já podem ver que se forma o raglan. O que acontece? Eu vou só explicar para vocês, vou recapitular o formato inicial e a quantidade de pontos que a gente coloca na nossa peça. Nesse caso aqui, eu queria que a minha circunferência total da cabeça fosse de 70 centímetros. Então, o meu buraco, né, para passar pela cabeça, a gola da minha blusa, ele é de aproximadamente 70 centímetros. Foi esse o tamanho que eu calculei. Esse tamanho de 70 centímetros, ele serve para qualquer tamanho da peça. Se vocês quiserem fazer do PP ao GG, não vai mudar essa circunferência inicial. O que vai mudar é a quantidade de carreiras que a gente vai tecer aqui nessa parte que chama pala. Então, a quantidade de aumentos que a gente vai fazer aqui é o que vai determinar o tamanho da nossa peça. No meu caso aqui, eu coloquei os 70 pontos e fiz a distribuição respeitando 15% dos pontos para as mangas de cada lado e 35% para cada uma das, né, frente e costas. Então, aqui eu tenho 15% dos pontos, aqui eu tenho 35%, aqui eu tenho 15% e aqui eu tenho 35%. Nesse caso aqui, como vocês sabem, a gente tem sempre o pontinho inicial, né? Que é aquele que a gente coloca um marcador diferente, que delimita o início e o fim da nossa carreira, só pra gente não se perder lá no final e não arrematar o trabalho, por exemplo, aqui, tendo iniciado aqui, porque isso faria com que a nossa peça ficasse torta. Eu pretendo fazer essa blusa no tamanho M, tá? Então, eu já teci aqui, né, uma quantidade de carreiras suficientes para me dar um tamanho M da peça. Como que a gente sabe isso? Esse lado aqui do trabalho, qualquer um, né, no caso, mas essa partezinha aqui do trabalho, que é o que forma a nossa cava, a separação da frente ou das costas para manga, tem essa abertura aqui, que são os nossos aumentos. Isso é o que a gente chama de raglan, porque a nossa cava, ela fica atravessadinha. Eu preciso que, do início da minha gola, que vai ficar abaixo do meu pescoço, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que essa blusa vai ficar. Eu fiz, né, isso aqui, que é o esboço da gola, que tá aqui, com essa divisão de pontos. E mais os 4 pontinhos de separação. Essa parte aqui vai ficar mais ou menos aqui, ela vai ficar mais caidinha no meu ombro, não vai ficar tão próxima do meu pescoço. E aqui eu tenho o meu raglan, e aqui meu braço. E aqui é a mesma coisa. Essa linhazinha aqui do raglan, ela tem que vir até a parte de baixo da nossa axila, do nosso braço, pra gente conseguir fechar aqui e dar a cava da nossa blusa. Porque a gente tá vendo a blusa aberta aqui. Quando a gente vai, é que aqui, como eu tô na agulha circular, é difícil de ver, mas ela vai ficar assim, ó. Aqui é a frente, mangas, e as costas estão atrás. Então, eu preciso ter uma quantidade de pontos que me permita fazer esse fechamento embaixo do meu braço e que passe pelo meu braço, né, formando a cava da minha blusa. No meu caso aqui, eu vou falar pra vocês, eu teci por 38 carreiras, tá? E eu tenho
16 centímetros. Se vocês quiserem fazer a blusa no tamanho PP ou P, vocês podem seguir tecendo as 38 carreiras? Podem, ela só vai ficar um pouquinho mais folgadinha. Mas eu recomendaria que vocês tecessem ali 36 carreiras. Até as 38 dá, porque eu vou tecer mais 2 carreiras junto com vocês agora para repassar os aumentos. Para o meu tamanho M, então, eu vou iniciar a união de frente e costas na carreira de número 40. 41. E para o tamanho G ou GG, a gente vai tecer aí mais 4 carreiras, 5, para que esse tamanho, essa partezinha aqui do nosso trabalho aumente e fique suficiente para passar o nosso braço. É isso que importa, e não a quantidade de pontos que a gente coloca na agulha. Importa a quantidade de carreiras que a gente tece na pala para determinar o tamanho da peça. Então, quando vocês me perguntam qual o tamanho que tu está tecendo, não vai fazer tanta diferença no top-down, porque a gente pode colocar a mesma quantidade de pontos aqui no começo e tecer mais ou menos carreiras aqui na parte da pala, para aí sim determinar o tamanho da nossa peça, certo? Pessoal, uma coisinha que eu preciso falar para vocês antes de passarmos à execução da nossa peça novamente. Como eu falei no início do vídeo, eu tinha 70 centímetros. Nesse caso aqui, eu fiz o cálculo com vocês e, para eu fazer a proporção, que nem eu falei para vocês, eu deixei 48 centímetros para as costas, 48 centímetros para frente, que equivale a 35% da minha quantidade de pontos, e 20 pontos para cada manga. Além disso, eu incluí 4 pontos para fazer aquela divisão que eu mostrei para vocês, que é o nosso raglanzinho. Então, eu fiquei com 140 pontos ao todo. Se vocês ficarem com dúvidas sobre como que a gente faz esse cálculo do top-down, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino vocês a fazerem apenas o cálculo. Então, eu vou deixar aqui no card, no canto superior da tela, para que vocês possam acessar esse vídeo e verificar como que a gente faz o cálculo dos pontos do top-down. Então, agora eu vou tecer junto com vocês a minha carreira de número 39, só para recapitular os aumentos, tá? Quando a gente tá tecendo carreira ímpar, nessa peça aqui, a gente faz aumentos antes e depois do nosso marcador. Quando a gente tá tecendo carreira par, a gente não faz aumento nenhum. Tô numa carreira ímpar, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto meia até chegar no meu marcador. Então, eu tô fazendo aqui ponto meia. A forma como vocês fazem o ponto não interfere, o método, né, que vocês tecem, não interfere nesse tipo de trabalho. Eu vou seguir fazendo ponto meia até chegar no meu marcador. Quando eu chegar ali no meu marcador amarelinho, né, que é onde tem os meus aumentos, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz o aumento. Tô chegando aqui no meu aumento, né, nos meus marcadores, eu tenho aqui 2 pontos antes do meu marcador. Eu vou fazer esses 2 pontos normalmente. E agora eu vou fazer uma laçada na agulha. Ó, passei a laçadinha, vou passar o meu marcador, vou fazer um ponto em tricô, vou passar meu marcador e vou fazer outra laçada, porque eu preciso ter um aumento de cada lado desse pontinho central. E eu vou fazer ponto meia até chegar no próximo marcador. Aqui eu tava passando da parte das costas pra manga. Agora eu tô fazendo os pontos da manga e vou seguir fazendo até chegar no próximo marcador. Mais uma vez, então, tô chegando aqui antes do marcador, já teci todos os pontos da manga. Eu vou dar uma laçada na minha agulha e o meu fio fica assim. Passo o marcador, vou segurar o fio aqui, vou fazer um pontinho em tricô, passo meu marcador, laço a agulha novamente e faço os pontos em meia. E a gente repete isso em todos os marcadores que delimitam a separação, né, de manga, frente, costas e manga.
Isso é para que a nossa peça vá aumentando e formando a cava, né? Aqui eu tô na parte que é da frente. Então, eu vou tecer todos os pontos em meia até chegar no próximo marcador. Quando eu chegar no próximo marcador, eu tenho que fazer a mesma sequência de aumentos. Uma laçada, passa o marcador, faz um ponto em tricô, passa o marcador, faz uma laçada. Na próxima carreira, a gente vai tecer todos os pontos normalmente, né? Entre os marcadores, a gente sempre trabalha em tricô e os demais pontos todos a gente trabalha em meia. Isso na carreira par, certo? Vou seguir tecendo aqui, dessa forma, até chegar nesse marcadorzinho aqui. Então, eu tenho que tecer todos esses pontos em meia. Aqui nesse marcador, eu vou fazer o aumento, uma laçada, passo o marcador, tricô, uma laçada. Aqui na manga, eu faço todos os pontos em meia e repito os aumentos. E aí, depois eu vou chegar de novo aqui na parte das costas. Eu vou seguir tecendo aqui e eu volto para vocês quando eu finalizar essa carreira, pra gente fazer a carreira em ponto meia junto, só para vocês fixarem essa parte do trabalho também. Agora que eu já iniciei a minha carreira par, essa é a carreira de número 40, cheguei aqui antes do meu marcador, eu tenho aquela laçadinha que eu fiz na agulha, eu venho aqui, faço um ponto meia, todos os pontos até aqui foram meia, vou passar meu marcador, vou fazer o ponto tricô, fiz aqui meu ponto tricô, passo meu marcador e vou fazer os demais pontos em meia até o próximo marcador. Então, repassadas as duas carreiras do nosso trabalho, é assim que a gente vai fazer até atingir o tamanho. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma peça aqui que eu quero que ela tenha o tamanho M. Na minha pala eu fiz 40 carreiras e na próxima carreira a gente vai fazer juntos a união de frente e costas e vai deixar os pontos da manga em espera. Se vocês quiserem uma pala tamanho P ou PP, façam aí nessa parte aqui do trabalho, 14, 15 centímetros. Se vocês quiserem uma pala tamanho M, façam 16, 18 centímetros. Se vocês quiserem tamanho G ou GG, façam aí 20, 22 centímetros, porque isso é bem variável, tá? Vocês podem ir verificando, colocando em cima de uma blusa de vocês, pra ver se o tamanho tá bom, se tá tudo certo. Eu vou seguir aqui até o final dessa carreira e eu já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a separação dos pontos. Teci as minhas 40 carreiras da pala e agora na carreira de número 41 eu vou fazer a separação das mangas. O que que a gente tem que fazer? Eu vou manter esse marcador diferente, porque ele delimita onde eu inicio e termino minha carreira. Então, esse marcador continua sendo importante para nós. E a partir daqui eu vou tecer todos os pontos em meia, até chegar no na minha primeira duplinha de marcadores ali da manga. Então, eu vou seguir tecendo aqui em meia até chegar nos meus primeiros marcadores. Vamos lá. Então, cheguei aqui, né, eu tenho um pontinho antes do marcador, eu vou fazer esse ponto, vou tirar meu marcador. E aqui, o ponto, né, que eu tenho, aquele ponto de separação, ele vai ficar para minha manga. Eu tenho aqui uma agulha de gancho, quem não tem agulha de gancho pode utilizar um fio normal, vai passar esse fio na agulha de tapeçaria e vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Vai passar os pontos que estão na manga, que é a quantidade menor de pontos que a gente tem, para essa agulha auxiliar
ou para o fio separado. Como que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui e só passo o ponto. Tiro o segundo marcador, passo o ponto e vou passando todos os pontos que são da manga para essa agulha auxiliar ou para o meu fiozinho separado. Se vocês passarem para o fio, né? Peguem um pedaço grande de fio, depois é só dar um nozinho nas duas pontas. Então, como eu estava falando para vocês, todos os pontos que estão entre um marcador e outro da manga, a gente passa para cá. Cuidando para não perder nenhum. Eu gosto de usar a agulha auxiliar porque eu acho que facilita, né? Mas se vocês quiserem, podem usar um pedacinho de fio e a agulha de tapeçaria que faz a mesma função. Então, aqui vamos lá, chegando aqui próximo do meu marcador. Vou tirar o primeiro marcador, passar esse pontinho aqui e vou fechar a minha agulha. Só vou empurrar esses pontos. E agora, esses pontos que a gente passou para agulha auxiliar, a gente distribui aqui na agulha. Dessa forma. E esses pontos vão ficar em espera até a gente voltar para concluir a nossa manga. Depois a gente vai retomar eles para a agulha e vai tecer. Aqui. O que que nós vamos fazer? Nós fizemos aquele último ponto, né? Que estava antes do nosso marcador. E nós temos aqui o ponto que estava depois do último marcador. Eu vou desmanchar esse ponto que eu tinha feito, que tá aqui. E agora, nós vamos tecer esse ponto que eu desmanchei e o primeiro ponto lá do outro lado juntos. Só para diminuir o nosso buraco aqui. Então, vou tecer 2 pontos juntos, dessa forma aqui. Peguei os 2 pontos e vou fazer um ponto meia. E vou fazer ponto meia até o próximo marcador. Normalmente. Então, aqui eu separei os pontos da manga, teci 2 pontos juntos, só para fechar o buraquinho embaixo do braço. E vou tecer ponto meia até o próximo marcador. No próximo marcador, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou tirar os pontos da agulha, passar para uma agulha auxiliar ou para agulha de tapeçaria com um fio, e depois eu teço um pontinho de cada lado junto. Eu já volto com vocês. Cheguei aqui no marcador, tenho aqui um pontinho antes, eu vou fazer esse ponto antes do marcador normalmente. Tiro aqui, e agora, mais uma vez. O pontinho central que estava entre os 2 marcadores vai para minha agulha auxiliar. E agora, todos os demais pontos também vão, porque eles são da minha manga. Todos os pontos da manga a gente vai separar novamente. E aí, depois que a gente concluir o corpo, a gente retoma eles para aí sim finalizar a nossa peça. Isso vale mesmo que vocês queiram fazer manga curta, tá? Não é só para manga longa. Porque a gente vai fazer, quem for fazer manga curta, né, faz um acabamento, uma barra nessa partezinha aqui. Mas tem que crescer ainda aqui algumas carreiras, não basta finalizar quando a gente chega aqui, porque senão vai ficar muito curta a manga. Mas daí na sequência, quando a gente for fazer as mangas da peça, eu mostro pra vocês. Eu ainda nem defini se eu vou fazer manga curta ou manga longa. Se vocês quiserem sugerir aí embaixo no vídeo,
fiquem à vontade, podem colocar o que vocês preferem, que daí a gente vê. Igual, acredito que um novelo do prisma é suficiente para fazer, independentemente do tamanho da manga. Esse fio rende muito. Cheguei aqui no meu marcador, vou tirar o marcador, vou passar esse ponto, fecho aqui e tiro o meu marcador novamente. E aqui as duas mangas agora já estão separadas. O que nós vamos fazer? Repetir o processo. Vou voltar esse último ponto que eu teci na minha agulha da direita, vou voltar ele para a agulha da esquerda, desmancho o ponto e vou pegar os dois primeiros pontos da agulha da esquerda juntos. Vou tecer eles juntos. Isso eu tenho que cuidar para não perder nenhum cabo do fio, né? Pronto. E agora todos os pontos em meia. Nós vamos fazer mais uma carreira agora toda em ponto meia. E aí, eu só vou, quando eu chegar aqui no marcador, né, diferente que ficou no meu trabalho, eu vou fazer mais uma volta. Mas eu vou seguir tecendo aqui, quando eu chegar no marcador eu volto pra falar com vocês. Então, cheguei aqui no meu marcador, né, na parte das costas, e eu só quero mostrar pra vocês que a nossa blusa agora já parece uma blusa. Reparem que eu já tenho aqui, né, as mangas separadas na agulha auxiliar, e aqui a parte do corpo da minha peça. E agora a gente vai tecer circular só essa parte do corpo. Eu fiz, né, concluí a carreira de separação, cheguei aqui no meu marcador, e como eu falei pra vocês, a gente vai fazer mais uma carreirinha em meia. Então, né, vou fazer aqui meu pontinho, passo meu marcador e faço mais uma volta toda em ponto meia, até chegar aqui no marcador mais uma vez. O que vocês têm que cuidar nesse momento? Os pontos ali embaixo do braço, eles tendem a ficar mais soltos. Porque a gente até fez aquela junção, né, de um ponto de cada lado da manga, para dar uma apertada no trabalho. Mas cuidem ali, especialmente, para não soltar muito o ponto de vocês. Porque como tem aqueles pontos em espera, nosso ponto tende a afrouxar ali, e não é bom, a gente quer que o trabalho fique todo parelho, né, e que ali não fique com um buraco. Então, eu vou seguir aqui, quando eu chegar ali eu vou mostrar pra vocês o cuidado só que a gente tem que ter. E agora, quem quiser seguir a blusa toda com esse mesmo ponto, é só ir fazendo carreiras de ponto meia até o final, que a blusa vai ficar inteiramente com esse ponto. Porém, eu quero fazer um detalhe diferente, agora nós vamos mudar o ponto da nossa peça na próxima carreira. Então, a gente tá chegando aqui embaixo do braço. Como vocês podem ver, agora vai fluir mais, porque a gente vai trabalhar com menos pontos. Chegando aqui. Ó. É só dar uma apertadinha no ponto. E segue o baile. Então, eu vou terminar de fazer essa volta aqui, né? Fazer todo esse lado aqui da frente. Quando eu chegar aqui, novamente, eu volto com vocês. Fiz aqui, né, toda essa carreira. Vou passar meu marcador. E agora, nós vamos iniciar o ponto arroz. Quem quiser fazer a blusa inteira com esse ponto que a gente vem fazendo, é só seguir trabalhando normalmente até o tamanho que vocês quiserem que a peça de vocês tenha. Quem quiser fazer cropped, termina logo, né, porque daí vai tecer só mais um pouquinho, tendo em vista que a blusa já está, né, um tamanho adequado, vai tecer ali mais uns 10, 15 centímetros para fazer um cropped. Quem quiser fazer uma blusa mesmo como eu,
segue tecendo até o tamanho desejado. Eu vou seguir tecendo, né? Só que agora eu vou mudar o ponto. Ao invés de utilizar apenas o ponto meia, eu vou intercalar um meia e um tricô, um meia e um tricô, para fazer o ponto arroz. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, essa carreira é a carreira de número 43 e eu vou iniciar o ponto arroz. Como que eu vou fazer isso? Aqui, eu passei aquele meu marcador inicial, depois dele eu vou fazer um ponto tricô e no ponto ao lado, um meio. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, e eu vou assim até o final da carreira, alternando um tricô e um meia. Então, segui alternando aqui entre um tricô e um meia, e cheguei aqui, tem 2 pontos até o final. Eu fiz aqui um ponto tricô, então, eu faria aqui um meia e um tricô, só que eu comecei com um tricô, então, tem um número par de pontos. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento aqui, só para o meu desenho do ponto dar certo. Então, eu venho aqui, fiz um ponto em tricô, né? Eu venho aqui na carreira, no ponto meia da carreira anterior, que tá aqui. Como vocês podem ver, ó, abaixo do pontinho que tá na minha agulha. E vou passar a minha agulha aqui, saio lá atrás, trago o ponto pra frente. Fiz um ponto meia aqui. Ponto seguinte, tricô e meia. Concluí essa carreira. Na próxima carreira, a gente vai inverter. Então, como eu tinha começado com tricô, tá aqui minha bolinha pra frente, eu vou começar com meia. O seguinte é tricô, meia, tricô, meia, e a gente vai ir alternando. Uma carreira a gente começa com tricô, na carreira seguinte a gente começa com meia. E assim eu vou ir até atingir o tamanho que eu desejo para minha blusa. No meu caso aqui, sugiro que vocês façam aí mais uns 40 centímetros para a blusa de vocês ficar com um tamanho bom, mas vocês podem ir medindo com alguma outra blusa que vocês tenham aí, que vocês gostem do tamanho, para chegar no tamanho desejado da peça de vocês. Eu vou seguir tecendo aqui, e aí no próximo vídeo eu venho para mostrar para vocês como que a gente faz o acabamento lá embaixo, depois que a gente atingir o tamanho, que a gente vai fazer uma barrinha, e aí a gente vai encerrar a parte do corpo e no próximo vídeo já dá continuidade também nas mangas. Então agora, para quem for fazer com um ponto arroz, como eu tô fazendo, é só ir alternando um tricô e um meia, um tricô e um meia, todas as carreiras até atingir o tamanho da peça de vocês. Eu vou seguir aqui e no próximo vídeo a gente faz o encerramento do corpo, daí eu conto para vocês exatamente quantas carreiras eu fiz, para quem quiser seguir a receita, e mostro a quantidade em centímetros que isso deu. E a gente dá prosseguimento daí com as mangas, certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando. Se ficarem com alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês preferem a peça com manga curta ou manga longa. É isso aí e até mais!